Assim como você está, feche teus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós te louvamos, Jesus. Obrigada, Senhor, por poder estar na tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, por poder te adorar na beleza da tua santidade, Jesus. Nesse momento, Deus, nós aquietamos, Senhor, todas as coisas para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Como é bom poder estar na casa do Senhor, amém? Aproveitando que está todo mundo de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Lucas. No capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 67. Lucas 1, 67. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Amém? Pode se sentar, queridos. Faz um tempo que eu estava pensando, Senhor, o que eu vou falar? Ou melhor, o que o Senhor deseja ministrar? E aí veio ao meu coração Zacarias e Isabel. E eu fiquei, não, Senhor, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que é João Batista, que é de jovens, né? Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que eles já eram velhinhos. Eles já eram passados de dias. Eu fiquei, não, eu acho que é João Batista. E eu amo falar sobre João Batista. Porque há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu lembro de o Senhor ministrando ao meu coração de que assim como João Batista preparou o caminho para o Senhor, e é o que a Bíblia diz. O Antigo Testamento termina dizendo isso, que viria um como Elias e queria preparar o caminho para o Senhor. E aí vem João Batista, entra em cena, e ele vive uma vida extraordinária. Ele é criado no deserto, e é o que a Bíblia diz aqui, João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Ele tinha um jeito meio estranho, ele usava roupa com pelo de camelo, ele comia gafanhoto com mel. Eu acho que ele chegava assim, o pessoal dizia, e lá vem aquele estranho, lá vem o diferentão, lá vem... Mas eu gosto tanto, porque quando começa a coisa toda, vamos dizer assim, eles chegam para ele e dizem, quem é você? E ele diz, eu não sou o Cristo. Vai vir um depois de mim que é maior do que eu, mas eu não sou ele. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. E ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas virá um que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Quando Jesus aparece, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele que eu falei que viria um que era maior do que eu. Ele sabia quem ele era,
ele sabia quem Deus era, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. E eu gosto disso, porque às vezes a gente fala tanto sobre isso, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa saber o nosso propósito, a identidade que nós temos em Cristo. Nós precisamos saber e conhecer quem Deus é. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a gente possa ser essa geração que vai dar testemunho de Cristo Jesus e anunciar agora a segunda volta, a segunda vinda de Cristo. E eu creio nisso, numa geração em jovens, adolescentes, homens, mulheres, que vão ser testemunhas de Jesus e que vão sair falando: Jesus está vindo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o Senhor ministrava sobre Zacarias e Isabel, e eu: mas Senhor, mas eu quero falar sobre João Batista. E o Senhor falava: mas Inaê, para que uma geração possa vir cheia do Espírito Santo, sendo testemunha de Cristo, falando da minha volta, precisa ter uma base. E aí que a gente encontra Zacarias e Isabel nessa história toda. Quando a gente olha para a Bíblia, e aí quem dá um relato maior sobre eles é Lucas, diz que os dois eram da tribo de Levi. Quando teve a separação lá das tribos, a tribo de Levi era a única tribo que não tinha nenhuma porção de terra, de herança para eles. Essa é minha terra. Eles iam ter o lugar para viver, que as outras tribos iam dar, mas o Senhor, ele sempre diz: a herança de vocês sou eu. Eu sou a herança de vocês, e vocês vão me servir no tabernáculo primeiro e depois no templo. Então a gente vê que Zacarias e Isabel faziam parte da tribo de Levi, uma tribo totalmente dedicada ao serviço do Eterno. E a Bíblia diz que um dia tocou a sorte, aí já se era diferente, já tinha vindo um novo tempo, tinha ali o templo, e aí não era sempre o mesmo sacerdote, tocava meio que uma escala, vamos dizer assim, e era a escala do Zacarias, era ele que ia lá queimar o incenso. Quando ele está queimando o incenso, um anjo do Senhor aparece. E o anjo do Senhor traz uma notícia gloriosa. Ele diz: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus, será um homem com espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes, os desobedientes, a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias sabia o que o anjo estava falando. Lembra que a gente falou que lá no Antigo Testamento tinha a profecia de que viria chama de Elias, que iria ir anunciar essa vinda de Jesus? E nesse momento, Zacarias, a Bíblia diz que ele fica tomado pelo medo. E ele diz: como é que isso vai acontecer? Como é que eu posso ter certeza disso? Eu já sou velho, a minha mulher também. E aí o anjo diz: eu sou Gabriel. Eu estava na presença de Deus e foi Ele quem me mandou para te dizer isso. Agora, porém, você ficará mudo até que a criança nasça, para você aprender a não duvidar da palavra de Deus. E aí diz que o povo que estava lá fora, ele vê que Zacarias estava demorando. Só que quando ele sai, ele não consegue falar. E ele está... E eu fico imaginando Zacarias tentando contar para o povo: o anjo apareceu para mim. E ele tenta ir contar para Isabel em casa o que tinha acontecido. Um anjo, a experiência gloriosa. Ele não conseguia, ele não podia. Sei lá se ele desenhou, se ele escreveu. Não sei o que foi que ele fez. Aqui diz que ele com o povo falou por sinais. Fez um mímica, um teatro assim, bonito. Sabe, jogar a imagem em ação? Foi mais ou menos isso. Ele tentou aí de
todas as formas. Mas eu fiquei pensando sobre isso e fiquei, poxa vida, quantas vezes a nossa dúvida nos impede de desfrutar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não impede Deus de fazer algo. A nossa dúvida não impede. Deus não é limitado, sabe, pela nossa dúvida. Mas nos impede de desfrutar aquilo que o Senhor está fazendo. E Ele passa 9 meses mudo, sem poder falar nada. Porque Ele duvidou de algo que Deus tinha falado. Só que a Bíblia diz que aconteceu. Isabel ficou grávida e ali com 6 meses de gestação, bate a prima dela na casa dela, que também estava grávida, que também tinha visto um anjo. Chega Maria e o bebê no ventre começa a se movimentar. Eu acho que foi isso, eu fiquei pensando no bebezinho se movimentando, aí deu a palavra, acho que foi isso. O bebê começa a se mexer, cheio do Espírito Santo de Deus. 3 meses depois, quando a criança nasce, a Bíblia diz que, quando chega o dia ali de dizer, vai ser esse o nome, o povo estava dizendo, vai ser Zacarias, né? Filho de Zacarias, Zacarias. E aí, não, João, vai ser João o nome dele. Zacarias significa o Senhor se lembra. João significa o Senhor dá, com graça. E aí, quando isso acontece, destrava aí a boca de Zacarias e ele começa a falar. E as primeiras palavras dele foram essas que a gente leu no começo da ministração. Ele começa a louvar ao Senhor Criador. E nós vamos ver algumas coisas nesse trecho, nessa passagem, porque me fazia pensar isso. Não sei, eu quero tanto ver essa geração, sabe, que vai anunciar a volta de Cristo, mas a gente precisa de algumas bases, de algumas coisas que fortaleçam a nossa vida. E eu olhava para cá e eu dizia, é isso, Senhor. Ele começa dizendo, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, pois resgatou e visitou o seu povo. O Senhor deseja um louvor dos nossos lábios. Uma geração que realmente adore ao Senhor Jesus. Quando eu falo de geração, não estou falando só para jovens, ok? A prova disso é aqui, é Zacarias e Isabel. Mas ele deseja filhos que o adorem em espírito e em verdade. Que sejam cheios do Espírito Santo, porque é isso que a Bíblia diz aqui, que o bebê foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, que Zacarias foi cheio do Espírito Santo e louvou ao Senhor, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, e que da nossa boca saia louvores que engrandeçam o nome do Senhor. Só que às vezes é fácil falar isso dentro da igreja, porque dentro da igreja a gente está aqui louvando, a gente ergue a mão, a gente canta, a gente diz santo, santo. Mas sabe, lá fora, lá no trabalho, lá na escola, lá na universidade, lá na sua casa, é lá que a gente precisa louvar ao Senhor Jesus, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Louvor, louvor, adoração, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. E Ele continua dizendo, pois o Senhor, Ele resgatou o seu povo, e Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi. Ele reconhece aquilo que o Senhor estava fazendo. Aquele que antes duvidou, aquele que antes disse, como é que isso vai acontecer? Agora ele estava reconhecendo aquilo que Deus estava fazendo. Que a gente possa reconhecer o Senhor todos os dias da nossa vida. E ele continua dizendo que isso não era algo de agora. Era algo que Deus já tinha prometido há muito tempo. Diz como o Senhor tinha prometido tempos atrás pelos seus santos profetas. Nós precisamos também reconhecer a palavra do Senhor. Louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida e reconhecer essa palavra.
Todas as promessas escritas nesse livro são reais. Não é coisa do passado, não é coisa que não vai acontecer. É real, é a palavra que é viva e eficaz. E a gente precisa viver de acordo com essa palavra todos os dias. E precisa deixar que da nossa boca saia a palavra de Deus. Saia a palavra de Deus. E para que saia a palavra de Deus, a gente precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus. Eu sempre fico imaginando, pensa um vendedor, vou vender esse retorno, né? Nem sei o nome, podia dizer que é uma caixa de som. Então, é um retorno DB, tecnologia acústica, branco, com cabo preto, não sei mais nada. Não sei dizer mais nada, não sei se você ia se interessar, não sei que você precisasse muito de um retorno, não te dei nenhuma informação assim, boa, do tipo, é bom. E às vezes a gente faz a mesma coisa com a palavra de Deus, a gente faz a mesma coisa com Jesus. A gente fala de qualquer jeito, porque a gente não conhece, não tem intimidade, às vezes. A gente fala melhor de um chocolate do que do nosso amado Senhor Jesus, que nos deu tão grande salvação. Que a gente possa todos os dias... Não é que é uma questão de venda, não é isso, de vender Jesus, mas é uma questão de aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei. Eu não posso me calar diante de tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido, sabe? Que o Senhor possa nos levantar realmente como filhos dele, que o louvem, que o adore, que viva de acordo com a palavra do Senhor. E Zacarias, ele continua dizendo dessa promessa que Deus tinha feito lá para Abraão, e ele diz, para que a gente possa servi-lo sem medo, em santidade e justiça. Primeira coisa que ele diz é esse servir ao Senhor. Que vai muito além do que estar no templo, na casa do Senhor, mas é essa vida que serve ao Senhor. Sermos realmente chamados de filhos e de servos, sem medo. Ora, não tinha sido o Zacarias dominado pelo medo? Tomado pelo medo quando o anjo apareceu dizendo, Senhor, como é que isso vai acontecer? E agora ele diz, não, nós somos chamados para servir ao Senhor sem medo. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Poder, dunamis, Espírito Santo de Deus. Amor, ágape, que vem do próprio Senhor. Domínio próprio, que a gente não é levado por qualquer onda, a gente não é levado por qualquer sentimento. Tenha a sensatez. É esse Espírito que está aqui. E que nós oramos dizendo, Senhor, enche-nos, não é um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Servimos sem medo e em santidade. A Bíblia é tão clara que quando diz que subirá ao Monte Santo do Senhor aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Quando Jesus está falando das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurado aquele que tem um coração puro, pois esses verão a Deus. Que o Senhor possa gerar em nós esse desejo de realmente sermos santos como Ele é santo, de vivermos uma vida em santidade todos os dias. E é isso que Zacarias está falando, de servirmos Ele sem medo, em santidade e justiça, todos os dias. Que o Senhor nos dê a graça de enxergarmos como Zacarias, com o cabelinho branco, eu imagino, mas dizendo que vamos continuar a servir ao Senhor, sem medo, em santidade e em justiça.
Que a gente possa anelar e realmente viver uma vida santa diante do Senhor, não na frente dos nossos líderes, não na frente do nosso pastor, mas na frente daquele Senhor que é santo e que está todo o tempo com a gente. E não é uma questão de que não pode isso, não pode aquilo, porque a minha igreja não deixa, porque o meu líder não deixa. Não. É porque existe um Senhor no céu que te chamou, que te comprou por um alto preço e que em breve voltará. E que a gente possa se apresentar diante dele com mãos limpas e com um coração puro. Servimos sem medo em santidade e justiça. E eu fico imaginando, o ser humano ele tem um senso de justiça muito forte, né? Porque isso é justo, porque isso não é justo. Mas geralmente é um senso de justiça baseado na gente. Mas o senso de justiça de Deus, ele vai muito mais além. Muito mais além. E é baseado na justiça do Senhor que nós devemos viver. E aí ele começa a falar de João Batista. E aí ele diz, você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo. Quando a gente tem uma vida que tem uma base de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, de reconhecimento do Senhor e da sua palavra, quando a gente tem uma base de servir ao Senhor, sem medo, em santidade, em justiça, é com essa base que se levantarão profetas de Deus. Profetas de Deus, boca de Deus nessa geração. Com o poder de Elias, e eu gosto quando diz isso, porque Elias, a Bíblia vai dizer, quando ele começa a falar, o que é que Elias começa dizendo? Não vai chover. E aí, não choveu. Ele vivia em total intimidade com Deus, parece que Deus falava assim, e aí ele falava, e é isso, é profeta, boca de Deus. Hoje a gente estava lendo João com os nossos adolescentes, os nossos jovens, e a gente estava falando um pouco sobre isso, e eu fiquei pensando, porque quando está lá no livro de João dizendo que se Deus não tivesse falado para João Batista que o Filho de Deus seria aquele que ele veria o Espírito Santo descendo, ele não teria reconhecido. E aí eu fiquei pensando, uau, olha que intimidade com o Senhor, de João Batista. Naqueles anos de espera, porque a gente sabe que Jesus começou o ministério lá com seus 30 anos. João Batista já estava batizando, já estava preparando o caminho. Arrependei-vos, raça de víbora, é uma palavra forte. Ele está lá, preparando o caminho, preparando o caminho. Mas Deus tinha falado para ele, um dia tu vai estar batizando, e aí você vai ver o céu aberto, e o Espírito Santo vai descer, e esse é o meu filho, esse é o que vem depois de ti, e aí tu vai começar a falar sobre ele assim, mais ainda, testificando da luz. Ei, Senhor, anela e espera de nós, sabe, realmente, profetas do Altíssimo, que tenha intimidade com o Senhor, que conheça o Senhor, que ouça a sua voz, e que saia por aí, realmente, na rua, na escola, no trabalho, dizendo, Jesus, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a salvação, eu experimentei dEle e eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma, esse Jesus. E Zacarias continua dizendo, você vai preparar o caminho para o Senhor. E dirá ao povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. E a Bíblia, quando fala do ministério de João Batista, ele diz que João Batista ele pregava um batismo de arrependimento. E ele estava toda hora dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependei-vos. E esse arrepender não tem muito a ver com chorar e dizer, Senhor, me perdoa.
mas ele tem a ver com uma mudança na sua forma de pensar. Metanoia, arrependimento real. Uma transformação que não é um choro, só dizendo, Senhor, me perdoa, mas é dizendo, Senhor, transforma a minha, o meu modo de viver, o meu modo de pensar. Aquilo que antes eu buscava, achando que eu ia encontrar algum prazer, hoje, Senhor, já não, meu modo de pensar é totalmente outro, porque eu tenho Cristo, eu tenho Jesus. Esse batismo de arrependimento que João pregava, para que o povo pudesse encontrar Jesus, a salvação. E ele continua dizendo, para que o povo possa conhecer o Senhor. Eu só posso falar para que outro conheça o Senhor daquilo que eu conheço, a gente já falou isso. E a gente precisa anelar isso, anelar cada dia mais, conhecer mais e mais o Senhor. Por que tudo isso, Inaê? Porque Jesus está voltando. Porque os dias estão se acabando. E a gente já não pode mais viver essa vida como se nada fosse nada. Talvez isso nos custe alguma coisa. Para João Batista, ele era nazireu. Para João Batista, ele cresceu no deserto. Para João Batista, ele era do diferentão. Mas nada isso é comparado com o nosso amado Senhor Jesus. E quando Jesus vem, e quando Jesus começa o ministério, a gente falava sobre isso nessa tarde, porque alguns vêm e dizem para João, João, tem um outro lá que está batizando também, e ele está conseguindo mais gente que tu, tá? Tem mais gente com ele do que contigo. E o João Batista fala, pois eu não falei que ia vir um que ia ser maior do que eu? Pois se tem um casamento e a noiva e o esposo e o amigo da noiva, de quem que é a noiva? É do noivo? Não é do amigo do noivo. Eu sou só o amigo do noivo. Eu estou só ajudando. Quando essa boda do Cordeiro acontecer e a noiva, que é a igreja, se encontrar com Cristo Jesus, que a gente possa dizer, eu sou só o amigo do noivo. Sou só o amigo do noivo, ter essa visão de reino. Talvez humanamente eu dizer, você está perdendo, tem gente lá, estão mais com ele. Mas ele tinha essa visão de reino e entendia, é dele, é por ele, é para ele. Que a gente possa ser cheios do Espírito Santo de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias, e que a gente possa anunciar, ser testemunha dessa luz que brilhou na nossa vida, que brilhou na nossa escuridão, que a gente possa ser testemunha de Jesus, todos os dias, em todos os lugares. Lembrando sempre, que Ele não nos deu um espírito de temor, mas que Ele nos dá o seu poder, o seu amor e o seu domínio próprio. Vamos ficar de pé? Não sei como está aí a sua vida e o seu coração, mas eu lembro que a primeira vez que o Senhor ministrou isso, eu lembro que a minha oração era uma só. Deus, eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte, Jesus, dessa geração que vai anunciar o teu nome, que vai anunciar a tua volta, Jesus. Que o seu coração hoje possa queimar com isso e que você possa dizer, Senhor, eu também quero fazer parte. Eu também quero, Senhor, ser cheio do teu Espírito Santo.
Senhor, alinha as coisas aqui, coloca essa base. Senhor, me ajuda, Senhor, e me enche com o Teu Espírito Santo. Se você deseja isso para a tua vida, quero convidar você a vir aqui à frente, como um ato de fé, dizendo: Senhor, eu não sei exatamente, eu só sei que o Senhor está vindo em breve. E eu quero, Senhor, ser testemunha viva do Teu amor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor Jesus. Eu quero falar de Ti, Pai. Eu quero fazer a diferença. Eu quero que da minha boca, Senhor, saia a Tua palavra. Eu quero viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra e não de acordo com aquilo que o mundo diz. Eu quero viver para Ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Te louvar, Te servir. Feche teus olhos. Se você deseja, vem aqui à frente. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor nos alcançou. Assim como o Senhor mostrou a salvação para o Teu povo, o Senhor se revelou a nós. O Senhor perdoou os nossos pecados. Nós Te louvamos, Jesus. E nessa noite, Paizinho querido, nós pedimos: enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor Jesus, para que nós possamos ser testemunhas vivas, Senhor Jesus, do Teu reino, de Ti, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor Jesus, e ver jovens, homens e mulheres, Senhor Jesus, que vivem, que Te servem, que andam na Tua presença, Senhor Jesus. Enche-nos de Ti, Senhor Jesus, enche-nos do Teu poder, do Teu amor, do Teu domínio próprio, Senhor Jesus, sabe, que a gente possa, Pai, no nome de Jesus, Te servir todos os dias, Senhor Jesus, sem medo, Senhor. Arranca fora todo medo, Senhor Jesus, e dá o Teu poder, Senhor. Que a gente possa Te servir todo dia em santidade, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Que a gente possa realmente se apresentar diante de Ti, Senhor Jesus, com mãos limpas, com um coração puro, conforme o Teu querer, Senhor Jesus, conforme a Tua justiça, conforme a Tua verdade, Pai. Nós fazemos uma aliança contigo nessa noite, Senhor. E nós Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, usa-nos, Senhor, neste tempo, nessa geração, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai, no nome de Jesus. Amém.